Olá, estamos aqui mais uma vez para analisar uma partida da Sinquefield Cup 2015, desta vez entre Topalov de brancas contra o Nakamura, pela segunda rodada. Aqui, Topalov abre com E4, as brancas respondem com E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo bispo F5, né, Rui Lopes e defesa berlinense. Aqui, as brancas podem responder dessas quatro formas aqui. A mais comum é o roque, depois o cavalo e, por fim, o peão. Muito menos comum é a dama. Topalo joga justamente essa posição menos comum aqui da defesa berlinense. E que as pretas costumam jogar com o bispo, mas também é possível esse lance de peão com D6. Então, bispo C5 por parte do Nakamura. E agora o leque de opções do Topalov é grande. C3, roque, bispo toma cavalo, cavalo C3, cavalo B D2, dama E2, bispo em E3. Ainda esse bispo aqui pode recuar para C4. Enfim, nós temos muitas opções para o Topalov que vai optar pelo lance cavalo B D2. É, como eu disse para vocês, não é o lance mais comum. Na verdade, é o quinto lance dessa posição mais comum. Então o Topalov está entrando, já começou com o lance D3, mas agora entrando numa linha não tão comum e frequente da Rui Lopes. Então, cavalo BD2 aqui. Nakamura responderá provavelmente numa dessas uh, opções, se quiser seguir o padrão, e é o que ele responde. Cavalos, o bispo, o peão normalmente abre aqui em C3, mas o roque também é uma jogada boa para esse momento. Topalov roca, as pretas rocam também. E agora sim C3. Aqui nesse momento, C3, né, para abrir uma casa de escape para o bispo. Embora esse bispo uh, vai ter uma participação muito importante também em outros lugares aqui. O A6 aqui é o mais frequente, também muito jogado. É bispo recuando para B6 e o cavalo voltando para E7. Essas são as jogadas mais comuns aqui e o Nakamura joga o cavalo recuando. Ou seja, o Nakamura quer manter ali o seu cavalo em jogo. Poderia ter jogado A6 e deixado o Topalo, a opção da troca ou não. Então, recua o cavalo e o Topalov joga D4. A jogada recomendada aqui: E toma D4, C toma D4 e o bispo agora precisa recuar para B6, normal. Aqui então temos uma possibilidade de desenvolvimento de torre. O bispo aqui pode vir para D3 ou ainda H3, prevenindo essa casa desse cavalo e desse bispo. Topalov vai jogar torre. Aqui normalmente se joga bispo G4 ou A6. Nakamura joga contudo o cavalo. Aqui, cavalo G6 não é lance mais comum, mas é um lance correto e não afeta a posição negativamente. Então, esse cavalo é um lance que não, digamos, não compromete, mas é um lance que não é comum. As brancas aqui podem jogar B3, que é o lance que já foi jogado uma vez, ou se não, outras opções aqui poderiam ser bispo em D3, ou ainda o bispo voltar para F1, dama C2, cavalo, esse cavalo vir para F1 para se reorganizar, ou ainda temos cavalo em C4 aqui.
H3 também é impossível. Então, várias possibilidades aqui, sendo B3 o lance que já foi jogado nessa posição. O Topalov joga, contudo, H3. Aqui, Nakamura tem também outro momento de decisão em que ele vai ter que ou movimentar um de seus peões ou o seu bispo, mas o melhor seria movimentar os seus peões para também dar um pouco mais de mobilidade para suas peças. Por exemplo, aqui preparando o avanço desse desse peão, ou pelo menos ah, dando mais uma casa para sua dama e para o bispo, né? Ou ainda A6, obrigando o bispo a voltar, ou ainda jogar esse bispo aqui, botar ele um pouco mais em jogo, provavelmente ah, aqui ou aqui. Ah, ainda esse bispo aqui podia jogar, vindo para A5, né? Pressionando esse cavalo. Então, várias possibilidades aqui para as pretas do Nakamura que jogam o peão. Aqui o bispo recua. Normalmente esse bispo aqui vem para essa casa aqui, mas bispo D3 também comum. Aqui a jogada é cavalo H5, que foi o Nakamura jogou. Bispo F1 aqui, a jogada também mais comum, que é ignorada pelo Topalo. Aqui tanto podia ser bispo F1 como cavalo F1, por exemplo, ou ainda D5. Mas cavalo C4 definitivamente era uma das melhores possibilidades para essa jogada, exercendo pressão sobre o bispo e ao mesmo tempo sobre esse peão. As pretas aqui respondem com bispo em C7, o lance recomendado aqui. Nessa posição, os dois lances indicados para as brancas seriam cavalo indo para E3 ou D5. Então, antes de D5, né, preparar ele com o cavalo ou jogar ele imediato aqui. As brancas jogam D5, as pretas não tomam imediatamente, antes defendem o peão com o cavalo e ao mesmo tempo pressionam o bispo, um lance que eu gosto bastante. E aqui é o momento em que o Topalov, pela primeira vez, devolve no jogo um pouco da vantagem que tem, mas ainda não dá vantagem para as pretas, né? Ao mover o seu bispo aqui. A melhor jogada não é mover o bispo, a melhor jogada seria algo como A4. E se mover o bispo para C2. Ainda é possível tomar, né, a jogada, ou ainda avançar mais uma vez o peão, ou ainda mover o rei. Mas o lance que o Topalov fez deu um pouco de vantagem para o Nakamura, mas ainda assim as brancas estão um pouquinho melhores. O lance foi bispo F1. Novamente, não é um lance comprometedor, só um lance que não é o melhor. Então as pretas jogam F5, abrindo jogo para torre, para dama. As brancas jogam agora E5, cavalo toma D5, peão de E toma peão de D e bispo toma aqui. Então, essa por enquanto é a posição. Agora vamos analisar um pouco a posição. Antes vamos só seguir com alguns movimentos, que vai ser cavalo toma bispo, dama toma bispo e aqui B3 abrindo caminho também mais para esse bispo que está ótimo. Então, a posição está assim. O bispo preto e branco está muito bem, assim como o bispo branco. As diagonais estão todas dominadas. O centro está também dominado pelas brancas, que estão disputando essa casa aqui, com a dama e com a torre. As pretas
por sua vez... Ah, sim, além da coluna totalmente... Coluna F, coluna E totalmente dominada pela torre branca. As pretas têm esse cavalo muito bom e, e, e só, bem dizer. Além disso, a sua dama. A dama está muito bem, dominando as casas pretas em disputa com o bispo. Então, agora começará ah, a estratégia. Qual será o plano, né, das, das pretas? O Topalov joga um lance aqui, o Nakamura, desculpa, joga um lance aqui que não é o melhor para essa posição e que a engine caracteriza como um pouco inferior, que é bispo em D7 aqui. Aqui vários lances são indicados, como por exemplo, dama antes do bispo, né? Ou ainda esse peão aqui, abrindo para cá também a possibilidade do bispo. Todos menos esse aqui que foi jogado. A possibilidade, então, e também não não ajuda em nada no lance, no próximo lance das brancas, que é um lance telegrafado já, né? Porque foi aberto B3 aqui, então, que vai ser bispo em B2. Aqui, agora, as pretas têm três possibilidades. A torre de A pode começar a jogar em a coluna E para disputar com essa torre aqui. A torre de F também pode ser aquela que vá para o jogo. Ou ainda um lance como H6, que não foi jogado. O Nakamura joga a torre de F, disputando. E aqui nós temos uh, o melhor lance, que é Dama D4. Topalov joga e as brancas respondem com a proposta de troca das damas. Nesse momento do jogo, as brancas estão melhores. Estão com quase um peão de vantagem e não seria bom para as brancas trocar damas. Então, melhor seria recuar aqui. O Topalov recua, Nakamura vem para a casa anterior e então bispo. Bispo pressionando o cavalo, aproveitando suas ótimas, ótimas casas brancas. E o melhor aqui seria defender o cavalo para disputar essas casas, né? Porque obviamente uh, não é de interesse das brancas trocar o seu ótimo bispo por esse cavalo. O Nakamura, por sua vez, joga o seguinte lance: H6, que não é o melhor lance e novamente abre vantagem para as brancas, que agora tem esse lance de dama aqui, por exemplo, que é visto pelo Topalo, que joga as damas, a dama preta novamente defende a casa e dessa vez o Topalov decide vou trocar as damas e dobrar esses peões. Então aqui está já a pequena vantagem, primeira grande vantagem conquistada pelas brancas, que é a troca de peões. O Topalov aqui com um peão a menos recupera naturalmente seu peão com o bispo. As pretas trocam torres. Novamente desafiam a torre e a torre dessa vez recusa a troca. Para as brancas aqui, faz mais sentido manter a torre. Temos aqui então agora pressão dupla sobre o cavalo. Então as pretas precisam defender. Então bispo E6. E agora cavalo em D4. Aqui novamente talvez não tenha sido o melhor lance, porque agora o bispo está bloqueado, não pode passar. E vai ser ruim no caso se as brancas tomarem o bispo aqui. O rei vai se aproximar e vai haver várias trocas. Antes, essa opção não existia, o bispo poderia estar a salvo. Agora, então, as pretas se aproveitam, aproximam o rei, a troca de cavalo por bispo, novamente uma vantagem conquistada pelas
brancas, ou pelo menos igualando. Torre toma, bispo recua agora, A6 e rei F1. Com esse rei aqui, as brancas já estão antevendo o pulo do cavalo para F4, buscando chegar nessa casa aqui que está protegida pela torre e que levaria um cheque caso tivesse aqui, e ao mesmo tempo ameaçando o bispo. Então agora as brancas jogam esse lance, mas não era a hora, assim, o melhor lance para esse momento. Com esse lance aqui as brancas entregam vantagem para as pretas. O lance ideal aqui seria parar esse avanço do cavalo com o peão, segundo a engine. Como o rei veio para cá, as pretas jogam o cavalo de G em F4. Após temos B4, torre E4, ameaçando os bispos. F3, torre volta, G3, cavalo E6, bispo F2, torre D8, torre E1, F4, G4, cavalo em G5, rei em G2, torre em E8. Aqui então, novamente a possibilidade de trocas que não interessa às brancas. Torre D1, torre, então melhora a sua posição em E5. Só que nesse caso não é tanto o progresso, porque agora ela fica alvo do ataque do bispo. Precisa se movimentar de novo. Durante todos esses lances aqui, só as brancas conseguiram melhorar sua posição lentamente, aos pouquinhos, e agora elas estão com 1,5 ponto à frente das pretas já. Aqui, após a torre ir para cá, bispo D4, torre volta para E8, então, perdendo tempo, E4, ameaçando o cavalo, cavalo volta para E6 e bispo volta para F2. Aqui as brancas nem precisavam se preocupar com essa captura aqui, porque elas têm esse lance aqui, bispo toma cavalo e daí as pretas não podem capturar. Era também uma possibilidade de lance aqui, isolando esse peão e deixando seu bispo por aqui, mas não foi o que foi jogado e o jogo seguiu para outro lance, que foi bispo F2. Cavalo EC7, H5 e rei F6, indo para o meio do jogo. Sobre esse lance aqui de rei, a engine detecta como muito ruim. É um lance que prejudica a posição do Nakamura em um ponto. Permite, por exemplo, táticos brancos aqui, como por exemplo, esse bispo aqui recua, entra a torre aqui, e então, se o bispo tomar o cavalo, o peão não pode tomar porque a torre captura o cavalo aqui. A opção de jogo das brancas é entrar com a torre aqui para capturar, para jogar por essa ala aqui, que é o melhor contra-jogo das pretas aqui. Topalov já prefere jogar bispo toma cavalo agora, cavalo toma D5, torre C1, torre E6, torre C5, torre D6. Nesse momento, o Topalov consegue fazer um lance igualmente ruim, só que muito pior que os erros do Nakamura, porque ele consegue entregar toda a vantagem que ele conseguiu no jogo com um lance apenas e subitamente o jogo está igualado. Esse lance é bispo em G7. O bispo em G7, por exemplo, que vai ser jogado agora, impede, seguido de torre E6, impede, por exemplo, as brancas de jogarem aqui.
que é uma jogada muito importante no ataque ao rei. O melhor lance aqui para as brancas seria A3. Contudo, o jogo vai dar uma volta e vai voltar à mesma posição. Bispo G7, torre E6, bispo vai se arrepender e voltar para D4, torre D6 e subitamente o Topalov recupera a sua vantagem. Nakamura não consegue explorar. Topalov então joga o lance correto, A3, como se dessem uma nova chance para ele jogar dessa vez de acordo. Melhor lance aqui, torre em E6 e torre vai para C1, também melhor lance. Cavalo para E7, bom lance. Nessa posição não tem muita margem de erro aqui. Se tu errar o lance, né, a posição fica completamente comprometida. Bispo F2, aqui aproveitando a diagonal. Rei F6, bispo H4, cheque. Rei vai para F7, poderia também vir para cá, talvez fosse melhor aqui. E as brancas não trocam, avançam o peão em G5. Outro lance correto, forçando H a tomar, e as brancas tomam de bispo. Tudo aqui muito, muito ideal para essa posição. Cavalo D5, nenhum dos jogadores cometendo erros aqui. E rei G4, também se aproximando do centro. Rei G7 e bispo toma F4. Essa sequência aqui de lances é o resultado daqueles lances de melhoramento da posição das brancas, que redundou nessa posição em que as brancas têm apenas um peão a mais, contudo, a diferença é tão grande que equivale a pelo menos 3 peões. Como podemos ver aqui nesse final, que vai ser torre D6, torre C3, rei F6, rei G4, A5, B toma 5, torre D4 cheque, F4, torre A4, torre toma C6, cheque, rei G7, A6, torre toma 3, F5, B4, F6 cheque, rei F7, H6, rei G6, torre C8, B3, torre G8 cheque, rei F7, H7, rei A4 cheque, rei F3. Então, como podemos ver, imparáveis os dois peões aqui do Topalov, que vence a partida contra o Nakamura. Nessa, nesse belo, nessa bela partida em que as brancas vão lentamente melhorando a sua posição até chegar a um final vencedor. Com alguns errinhos de ambas as partes, mas certamente a partida foi decidida com o Topalov encontrando os melhores lances e o Nakamura, às vezes, encontrando o segundo melhor lance. Então, isso foi certamente decisivo para essa partida. Obrigado por assistirem, se inscrevam no canal e até a próxima.